Oi pessoal, vamos ver agora como é que a gente faz para instalar o Forefront TMG, que é o novo firewall da Microsoft que vem substituindo o ISA Server. O primeiro ponto, antes da gente começar, é conhecer o ambiente. Nesse nosso ambiente que nós estamos simulando, nós temos um servidor com duas interfaces. Uma interface pública, que a gente chamou de pública, que é a interface onde vai ter o seu IP válido, que ela vai estar exposta direto na internet. Essa sua interface pública pode ser uma conexão direto com a internet, com o seu roteador, ou mesmo pode ser uma conexão remota, como a DSL, etc. Dinâmica. Um ponto interessante, pessoal, é desligar os itens que a gente não vai precisar usar para a interface pública. Por exemplo, o serviço de rede de cliente Microsoft, File e Print Sharing, e no caso de você não estiver utilizando o IPv6, nessa interface você pode desligar o IPv6. Tem a interface privada, que é onde faz a conexão com a sua rede interna e é onde o ISA Server vai estar trabalhando. Para quem já trabalhou com o ISA Server 2006, vai ver que a instalação tem muitos pontos em comum. Para começar, existe uma ferramenta chamada Preparation Tool. O que essa ferramenta faz? Essa ferramenta ela verifica se a sua máquina tem todos os requisitos necessários para a instalação e execução do Forefront TMG. Ela verifica se todas as roles estão instaladas, todas as features estão instaladas, e se não tiver, prepara essa máquina para você receber a instalação e dar continuidade na instalação do Forefront TMG. Uma vez terminada a verificação, ela inicia automaticamente a instalação do firewall em si, do TMG em si. Como eu comentei, a instalação é bem similar à do ISA 2006. Tem aquele primeiro passo que é onde a gente identifica qual que é a minha rede interna, para ele vai traçar todo o comportamento do seu firewall. Então a gente tem três maneiras de identificar. Primeiro com os adaptadores, que são os adaptadores que a gente pode estar selecionando, colocando ranges de IP já pré-definido ou colocando na mão o range de IP da sua rede interna. No caso aqui, nós vamos colocar na mão o range IP da rede interna desse lab que a gente está usando. Faz um alerta dos serviços que serão afetados e parados durante a instalação. E um ponto interessante, pessoal, se você estiver fazendo uma instalação remota, como eu estou fazendo aqui, acessando via Remote Desktop, ele automaticamente identifica o IP de origem da onde está partindo essa instalação e já coloca numa lista de exceção de conexão do firewall. Por que isso? Porque logo durante a instalação ele coloca o servidor em lock mode, ele bloqueia todos os acessos. O ISA Server inicia todo bloqueado. Então, se não tivesse essa opção, a gente não conseguiria concluir a instalação remotamente, porque ia bloquear todo o acesso à máquina e você não ia ter mais como acessar e terminar as suas configurações. Então, ele coloca automaticamente isso para a gente. No caso de uma instalação local, não teria esse problema. A instalação segue tradicional, copiando os arquivos, configurando bases de dados, configurando forma de acesso, Configuration Store, que é onde vai ficar toda a base de dados de configuração do Forefront TMG. Algumas perguntas, pessoal, que eu sempre escuto é o seguinte: o ISA em relação ao ISA 2006, o ISA 2006 ele roda no Windows 2008? Não, ele não roda no Windows 2008. Para instalar o ISA 2006 você tem que ter ainda o 2003. No 2008 somente o Forefront TMG, ok? Então o Forefront TMG é o único firewall que está preparado para executar no Windows 2008. Algumas outras perguntas que a gente vê bastante nos fóruns e nas listas de discussão: eu posso instalar o firewall
numa máquina que ela já é DC e essa máquina ou eventualmente compartilha vários serviços? Sim, você pode instalar. Apesar de não ser recomendado, você pode instalar, tá? Sempre que possível, tenta isolar o firewall numa máquina sozinha, porque se uma vez for comprometido a segurança desse firewall, já não está comprometido alguma coisa mais séria da sua rede interna, né? Além do fato de que se você acumular funções naquela máquina, você vai ter que abrir cada vez mais portas e formas de conexão para poder trabalhar na sua rede interna. E esse não é um bom cenário, mas tecnicamente ele suporta. Você pode sim ter uma máquina rodando um domain controller, um file server e um firewall, tudo na mesma máquina, apesar de não ser recomendado, repito, né? Outras perguntas interessantes que a gente vê é em relação à configuração de balanceamento de link, né? Agora com o ForFront TMG a gente pode estar criando isso. A gente pode estar criando primeiro uma solução de link redundante, ou seja, se eu tenho uma saída de um link principal e eu tenho a contratação de um link menor, mas que ele vai entrar em ação somente se o principal sair do ar, a gente consegue colocar essa configuração hoje no TMG. E assim também colocar a configuração de mais de um link de saída para fazer o balanceamento de saída de dados, né? Isso tudo é possível hoje em dia com o ForFront TMG. Finalizando a instalação, a gente já tem acesso ao ForFront TMG para iniciar as configurações do seu firewall.